Eu me lembro de ser pequeno aqui em Campinas. Eu não sou tão velho assim como as pessoas imaginam, viu, PA? Não sou tão velho assim. E eu me lembro de ser pequenininho, rapaz, e passear lá na Lagoa do Taquaral nas minhas visitas a Campinas com meu avô, com a minha avó e visitar a caravela, que é uma réplica da caravela Anunciação, usada no período do descobrimento, rapaz. É bem bonita essa caravela, bem bacana. Você imaginar que os caras saíram lá do Atlântico Europeu em direção ao desconhecido num barquinho desse aí, hein, velho? Hoje o cara não atravessa nem de navio, já tem medo daquele navio enorme, rapaz. Você imagina sair num barquinho desse aí, velho. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Mas faziam isso e acabaram encontrando aqui o Novo Mundo, né? Esse novo mundo que deu origem depois a tudo que a gente conhece no Brasil, na América, enfim. Essa é a réplica da caravela restaurada. Tomara que façam a manutenção adequada para a gente não chorar daqui a alguns anos também o abandono da caravela. Fica o convite para você. Vai lá na Lagoa do Taquaral, dá uma olhada nessa belezura toda aí. Vem comigo aqui, olha. A Polícia Civil de Campinas ainda investiga quem matou um corretor de imóveis. Foi no fim de semana no Jardim Nova Europa. Ele estava em casa quando um carro chegou, um homem o chamou pelo nome. Quando o corretor atendeu, ele foi atingido por 3 tiros. O negócio é o seguinte, me parece que é um caso de execução, hein? Me parece que é um caso de execução. Pelo menos essas são as características indicadas até agora. O caso está sendo investigado pelo setor de homicídios e proteção à pessoa da Polícia Civil aqui de Campinas. Algumas perguntas precisam ser respondidas. Esse sujeito aí estava no caminho de alguém? Ele incomodava alguém? A pessoa que chegou lá chamou pelo nome, era conhecida? Tudo isso está na mão da polícia agora. O Felipe Pereira é quem traz os detalhes para a gente. Acho que a gente tem algumas imagens aí. Ô, Felipe Pereira, explica para a gente direito essa história. Porque foi um susto, rapaz, ali na região do Nova Europa. E a polícia agora investiga o caso, hein, Felipe? Pois é, Rodrigo, nós estamos vendo aí as imagens do enterro de Marcelo Agostini da Silva, velório, o enterro do Marcelo Agostini da Silva, que tinha 34 anos. Ele foi atingido por 3 disparos na garagem da casa dele no fim de semana. A polícia agora, o setor de homicídios e proteção à pessoa também entrou no caso para tentar descobrir quem teria feito isso. Porque segundo os vizinhos, segundo os próprios familiares, o Marcelo não tinha nenhum problema com ninguém. Não tinha nenhuma rixa, nenhum desentendimento. Era uma pessoa do bem, segundo os familiares, trabalhava bastante, inclusive, e aí foi morto desse jeito. Essa pessoa aí, um carro, chegou na casa dele, chamou o Marcelo pelo nome, e quando o Marcelo foi atender, foi baleado na própria garagem. Na madrugada do crime, a polícia militar achou no próprio Jardim Nova Europa o carro usado nesse crime. É um carro que pertence ao barman e tem queixa de furto em Valinhos. Aí a suspeita justamente desse carro ter sido usado, até porque vizinhos viram a ação, uma vizinha viu a ação praticamente ali na hora que aconteceu, ela ouviu a pessoa chamando pelo Marcelo e aí depois já o encontrou atingido, baleado ali na região do Nova Europa, viu, Rodrigo? Ô, Felipe, geralmente quando a gente fala desse tipo de morte, as pessoas logo pensam no chamado latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Há uma tentativa de assalto, um camarada chega para roubar e tal. Mas me parece, pelo menos nas características até agora apresentadas sobre o caso, né, que em específico no que aconteceu aí no Nova Europa, tudo leva para uma execução. O sujeito chegou, chamou pelo nome, confirmou e disparou e tirou a vida desse rapaz. Nada indica um roubo, um assalto, nada disso, hein, ô Felipe Pereira? Nada, Rodrigo, porque nada foi levado do Marcelo, nem da casa do Marcelo depois do crime. A pessoa chegou, atirou no Marcelo e depois fugiu. A polícia ainda investiga também outras possibilidades, investiga a participação de outras pessoas nesse crime, investiga quem poderia ter feito isso. Agora faz uma vasculha, né, praticamente, a vida do Marcelo para tentar encontrar aí alguma ligação que possa levar ao suspeito desse crime, viu, Rodrigo? Agora tem um fato que chama atenção. A polícia encontrou na casa do corretor munição, um kit de limpeza de arma, uma espingarda de pressão, um revólver calibre 22, documentos de porte de arma e também outro pacote de munição. Tudo foi apreendido e levado ao 1º Distrito Policial. Esse fato
também tem chamado a atenção da polícia, e é isso que agora a investigação segue, principalmente pelo setor de homicídios. E tudo indica aí que ele possa ter sido vítima de uma vingança ou de um acerto de contas, né? Essas são as características desse crime que agora está sendo investigado pela Polícia Civil aqui em Campinas, ou mesmo até um crime por encomenda, né? De repente alguém possa ter encomendado essa morte. A Polícia Civil investiga o caso e, olha, é uma região ali do Nova Europa de casas, né? Famílias que já moram por ali há bastante tempo. Todo mundo muito assustado com essa história toda, todo mundo muito assustado. Ninguém quis gravar entrevista, ninguém quis falar nada, ô Felipe Pereira? Ninguém quis gravar entrevista, viu, Rodrigo? Os vizinhos têm medo, estão assustados, os familiares também preferiram não gravar, mas conversaram com a nossa equipe e disseram justamente isso que eu já relatei, que o Marcelo era uma pessoa de bem, não tinha problemas, não tinha rixa com ninguém e sempre trabalhou muito como corretor de imóveis. Felipe Pereira falando ao vivo, volta já aqui no Nosso Brasil, gente. Pode vir comigo aqui, olha. Nós vamos relembrar agora o caso da Bárbara, aquela menina de 13 anos foi encontrada morta no trilho do trem em uma estação que fica na região central de Nova Odessa. Foi em 2012 o crime, né? E até agora não tem resposta, cara. Até agora, quase 3 anos depois, não tem resposta. Os familiares fizeram um ato para relembrar o crime no último fim de semana, pedindo respostas da justiça. Caso sem esclarecimento, na época alguns menores foram ouvidos, eles estariam com a Bárbara no local da morte dela, mas nada ficou claro ainda em relação a essa morte. Gustavo Carvalho é quem acompanhou o protesto e traz os detalhes. Olho na notícia. Quem passou pelo principal cruzamento da cidade recebeu uma flor. O gesto é uma maneira de pedir justiça e acelerar as investigações sobre a morte da adolescente de 13 anos, Bárbara Elisa Barros. Faixas e cartazes também foram utilizados para mostrar o sentimento de indignação de amigos e familiares da jovem. Saudade, né? A lembrança dela, uma mensagem, né? Para que ninguém se esqueça, porque a gente jamais vai esquecer. Um filho consegue hoje enterrar uma mãe, que é a natureza. Mas uma mãe enterrar uma filha, 15 dias antes de 1 ano da Bárbara, ela partiu. O pai está muito triste, está deprimido, não tem mais sentido de viver, porque assim, a vida dele era a filha. O caso aconteceu em 2012. Na noite do dia 1º de outubro, depois de receber algumas ligações, Bárbara saiu de casa e seguiu para a praça central da cidade, onde, segundo a família, encontraria amigas da escola. O local fica muito próximo à linha férrea, onde pouco tempo depois, a Guarda Municipal encontrou o corpo da garota em uma escada que liga a praça aos trilhos. Segundo a polícia, a jovem estava com 3 estudantes de 16 anos, amigos recentes dela. 2 deles estavam sentados nos degraus, enquanto o outro estava sentado em uma espécie de mureta de 1 metro de altura que margeia a linha do trem junto com a adolescente. Em depoimento, os jovens afirmam que Bárbara teria se assustado e caído na lateral da composição. Os 3 alegam ter fugido sem socorrê-la porque ficaram aflitos. É impossível ela estar onde eles falaram que estava, né? Fora que mexeram no corpo, não pediram socorro. Porque se fosse acidente, no mínimo, o que eles iam fazer? Ligar para o 90, 193, pedir, o lanche estava funcionando, tinham pedido ajuda. Próximo de completar 2 anos da morte de Bárbara, o caso ainda tira o sono da família. Em meio a reconstituições e depoimentos, muitas perguntas surgem. Ela foi vítima de um assassinato, de um acidente? Em meio a tudo isso, a família pede justiça. Sensação de impunidade, os menores tudo solto, né? Vivendo suas vidas e a nossa vida parada. A família enxerga claramente que foi assassinato, né? Fizeram várias ligações, iludiram a menina, né? Quando a menina chegou, as meninas não estavam esses rapazes. E assim, quando foram atravessar, tentaram abusar, fazer alguma coisa que não está explicado ainda, e ela foi jogada no trem.
A perícia constatou que não havia presença de sêmen no corpo da menina. Exames toxicológicos apontaram que a garota não ingeriu bebida alcoólica ou utilizou drogas. A polícia já ouviu testemunhas e segue agora com as investigações. A gente clama e pede para as autoridades, né, que mude essa lei, porque senão muitas famílias vão chorar ainda, como a gente está chorando. Isso não vai trazer a Bárbara de volta, mas evitar mais dor, mais sofrimento para crianças que têm a vida inteira para frente e são mortas por nada, que a gente acredita que a Bárbara morreu por nada. Olha, eu me lembro muito bem desse caso aí, nós acompanhamos em detalhes com o doutor Braga, com toda a equipe lá de Santa Bárbara do Oeste, mas o detalhe é o seguinte, nada ficou esclarecido, né? Pelo menos nada foi divulgado e que explicasse esse caso aí. Por isso é que nós colocamos que, por enquanto, o caso segue sem explicação. Sem explicação. E a família coloca, né, essa situação evidenciada ali, porque, além de ficar sem essa informação, não se sabe efetivamente quem é que fez isso com a Bárbara. Será que foi um acidente, de fato? Mas se foi um acidente, por que não comprovaram o acidente? Eu me lembro que foi feita, inclusive, uma reconstituição, não é, ô Felipe Pereira? Uma reconstituição foi feita na época e nada, rapaz. Absolutamente nada de conclusão. O que a polícia tem a dizer sobre esse caso aí? Um bom caso para a gente suitar amanhã. Ligar para o doutor Braga e saber do doutor Braga efetivamente o que a polícia conseguiu concluir desse caso até agora. Né? Quais foram as evidências da polícia? Já encaminhou o caso para o Ministério Público? O caso não foi para o Ministério Público? O que o Ministério Público tem a dizer sobre o caso? A menina estava nessa passarela que fica ao lado da linha do trem e de repente caiu nos trilhos, foi atingida por uma composição. Só que há a suspeita de que ela tenha sido empurrada, né? Ou então que ela tenha caído nos trilhos. A família não acredita que tenha sido um acidente. Acredita de fato que alguém tenha empurrado lá. Mas a polícia precisa esclarecer isso pra gente. Por enquanto nada, ô Felipe Pereira. Nós precisamos saber da polícia. O que a polícia tem a dizer sobre esse caso aí? Vamos entrar em contato com a polícia, com o doutor Braga, com todo mundo lá, para tentar esclarecer esse caso. Uma boa reportagem para a gente mostrar aqui amanhã, porque muita gente acompanhou esse caso com a gente, né? E continua com essa dúvida, querendo saber exatamente o que aconteceu.